Olá, tudo bem? Eu me chamo Neto Machado e este aqui é o seu canal de leitura bíblica. Mas hoje eu quero trazer aqui uma reflexão de algo que eu tenho estudado, que eu tenho lido, uma história bíblica. É uma história bastante conhecida em que o personagem ele começa numa trajetória muito decadente, mas ele termina uma trajetória de pódio. Quem não ouviu falar no José do Egito? Essa história ela está registrada na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 37. No capítulo 37, se você ler o 37 todo, você vai ler a história desse personagem chamado José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos. Essa vai ser a história que eu vou estar contando, e eu vou estar falando sobre o momento atual na qual nós estamos vivendo em nosso país, e para que você entenda o querer de Deus, para que você entenda a vontade de Deus, o que Ele quer fazer, o que Ele faz e ninguém impede. Nada há impossível para Deus, tudo é possível. Então vamos lá. Bom, quem não já ouviu falar em Jacó? Jacó, que antes o nome era Jacó, depois passou a ser chamado Israel. Jacó teve 12 filhos, e dentre esses 12 filhos tinha um filho chamado José. Esse filho José era da esposa que Jacó mais amava, e ele se apegou muito a esse menino. Era um menino bom, obediente, estava junto ali seus irmãos, e os irmãos dele eram confusão, e Jacó sempre estava conversando com o pai. E esse menino, ao decorrer do tempo, ele foi se destacando. E à medida que ele se destacava, os seus irmãos ficavam com inveja dele, porque ele estava crescendo. E isso acontece na vida cotidiana. Em tudo que você vai se destacar, você vai enfrentar pessoas que vai ter inveja de você. São seus inimigos. É porque eles não querem que você cresça. Querem que você continue aqui daquele jeito. Quando você começa a se destacar, o inimigo sempre se levanta. Se levanta contra você, se levanta. Mas a história nos conta que José teve um sonho, teve outro sonho, e os sonhos sempre falavam que ele ia crescer, ia chegar no pódio, né? Para que você entenda melhor. Porque, para mim ganhar tempo aqui, para ficar resumido, porque senão o vídeo fica muito grande, eu não vou citar detalhadamente daquilo que está escrito, mas se você quiser, você vai lá no Gênesis 37, você vai entender melhor isso que eu estou falando. Então, ele começava a dar a ideia que ele ia chegar no pódio, mas ele mesmo nem sabia que ele ia chegar no pódio. É porque Deus já escolheu ele desde o ventre da mãe. Então, um certo dia, aquele menino foi levar um alimento para os seus irmãos que estavam pastando em outro campo, cuidando das ovelhas, melhor dizendo. E quando aquele menino chegou, os irmãos dele pegaram ele. Olha, os próprios irmãos pegaram o irmão mais novo, jogaram dentro do buraco, queriam matar. O outro irmão falou assim, que era o Rubem, falou, não, vamos jogar nesse buraco, vamos matar o nosso irmão, ele é nosso sangue. E o que acontece? Acontece que o outro, chamado Judá, disse, não, vamos vender ele para os ismaelitas. Ia passando uma turma de mercadores chamados ismaelitas, que iam para o Egito. Olha como Deus trabalha.
Então eles venderam José para os ismaelitas. E José foi vendido como escravo. As coisas acontecem na vida de uma pessoa e muitas das vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus, o propósito. José estava sendo vendido para os ismaelitas como escravo e os ismaelitas chegaram no Egito e venderam José para Potifar, lá no reino de Faraó. Ou seja, Deus estava colocando José aonde ele queria que José estivesse, lá no Egito. Porque Deus ele não trabalha em função de uma pessoa. Deus não trabalha em função daquela pessoa. Deus trabalha em função de um povo. E quando Deus vê no coração de alguém, Deus não se engana. Ele conhece quando aquela pessoa tem no seu coração um propósito igual ao dele. Aí Deus trabalha, e foi isso que Deus fez com José. José saiu de lá, da terra dele, com todo o sofrimento que o texto vai nos contar, e ele chegou a ser governador. Deus queria que ele fosse governar o povo. Mas por que você está trazendo esta comparação? Porque eu quero chamar a sua atenção que José foi atacado pelos seus próprios irmãos. O que é que nós vemos dia a dia? Hoje nós estamos vendo no nosso país um grupo X, outro grupo X. E observe que muitas das vezes uma pessoa que se destaca naquele grupo, ele começa a ser atacado pelas próprias pessoas do mesmo grupo dele, para enterrar o propósito. Isso é uma ação maligna. Porque os próprios irmãos de José achavam que iriam acabar com José. Mas na verdade eles estavam empurrando José para o pódio. E o que nós vemos acontecendo dia a dia, hoje em dia no nosso país, é que os próprios inimigos estão empurrando aquele que Deus quer colocar no pódio mais para perto do pódio. Então a Bíblia vai dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Então aquelas coisas de ruim que vai acontecer com você, na verdade é Deus te querendo te colocar no pódio. E muitas das vezes você não entende isso. Porque pelos olhos físicos você vai ver sofrimento, mas pelos olhos espirituais você vai ver sucesso, você vai ver vitória, você vai ver o pódio. Então o que acontece é o seguinte: quando seus próprios irmãos estão contra você, é porque eles estão colocando você no pódio. Isso aconteceu na Bíblia, a história bíblica aqui contada, e acontece hoje em dia também. As próprias pessoas que você estava junto com eles estão contra você, sendo que estão do mesmo lado, dizendo, falando melhor. Essa questão de um partido de um lado, o outro partido do outro. E daí a pouco começam a ficar todos contra você. Aí você olha assim de um lado e de outro, acabou tudo, não tem mais jeito. Deus disse: não, nada é impossível para mim. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Nada é impossível para Ele. Quando Ele quer colocar uma pessoa, quando Ele quer exaltar uma pessoa, quando Ele quer dar um pódio para a pessoa, quando Ele quer dar um governo para uma pessoa, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, medite bem nessa história que eu estou contando para você. Olha ao nosso redor o que está acontecendo. E observe que Deus quer fazer algo grandioso em prol da nação brasileira. Deus quer usar
alguém que se dispõe, alguém que esteja de acordo com a vontade dele, que seja segundo o coração dele. E esse alguém vai receber fogos, míssil de tudo quanto é lado. Uma enxurrada de balas. Mas Deus vai colocar no lugar que Ele quer que aquela pessoa esteja como instrumento dele para uma nação. E José foi um instrumento para a nação de Israel, o povo escolhido. Ok? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, comentar, compartilhar. Muito obrigado pela sua atenção. Fiz o máximo para esse vídeo não ficar grande, que as pessoas não gostam de assistir vídeo grande, ouvir vídeo grande. Mas tá beleza. Até a próxima.